imagem, né, que eu falei do final do jogo, é essa do Ryan. Eu nem tô dizendo que o Vasco deve comemorar o empate num clássico, a situação não tá boa no Campeonato Brasileiro, não tá na 16ª posição à toa, né? O Campeonato Brasileiro por pontos corridos, acho que ele é justo nisso, porque ele é uma média do que cada time fez até aqui em relação a resultados, nem sempre desempenho. Se o Flamengo tem que se decidir, eu quero Libertadores, que a declaração que tem no início da competição é: Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, o título número 1, ok? Deu um vacilo. Flamengo, ele tinha a obrigação de ganhar do Vasco. Bastante também, o desempenho pesa bastante também. Por isso estamos tendo essa discussão hoje. Eu acho que lá no Flamengo está tudo tranquilo entre eles. Ó, a gente fez o que tinha que fazer, tá certo. E a gente está aqui discutindo, brigando, porque brigando não, entre aspas, só discutindo. Eu acho que nem é uma incoerência, porque o Campeonato Brasileiro, você quando mescla um time, não significa que você não tratou como uma prioridade, porque o Flamengo tem um contexto, tem uma viagem para a Argentina para fazer, tem uma classificação que está em jogo. Diferente do Palmeiras, que vai jogar em casa. Exato. Que é uma característica diferente do Pedro. Ele apostou no ataque rápido, com bolas longas do Rossi, da defesa, mas assim, não funcionou, ficou nitidamente que não funcionou. O Flamengo, no primeiro tempo, só fez o gol, não fez nada mais, né? O Vasco foi até superior em alguns momentos ao Flamengo. No segundo tempo, quando ele coloca a cavalaria, né, vamos dizer assim, o time melhora e tem até chances de vencer o jogo. Teve muito boas chances, as principais nos pés do Pedro, né? Mas não conseguiu. Uma o Léo Jardim salvou, a outra o Pedro errou a mira. E aí amargou esse empate que embolou o campeonato, né? O Palmeiras encostou, o Cruzeiro encostou, a gordurinha que o Flamengo tinha já se foi. E o Flamengo ainda é líder no campeonato, mas na classificação por pontos perdidos, né? Que é o que a gente brinca que é o mais justo quando tem um campeonato desnivelado em número de jogos. Aí o Palmeiras passa a ter agora menos pontos perdidos que o Flamengo, 17 a 18. O Flamengo ainda continua dependendo só de si para ser campeão, porque tem o confronto direto com o Palmeiras, um confronto que é no Maracanã. Mas, obviamente, agora vai ser bem mais pressionado, inclusive quando chegar esse jogo, se essa diferença se mantiver, né, vai estar bem mais pressionado para esse jogo. Obviamente, a escalação do jogo de ontem, por mais que o Felipe Luiz não admita, tem relação com o jogo de quinta-feira, porque nada adianta para o rubro-negro. Se tivesse vencido o Vasco, mas chega quinta-feira, é eliminado da Libertadores, em nada aliviaria a pressão no clube. Então, o foco da semana é quinta-feira, é esse jogo da Libertadores. Eu não entendi muito bem o Felipe Luiz falar que não pensou muito na quinta-feira, porque para mim estava claro na escalação do Flamengo, principalmente quando você vê um time sem o Arrascaeta, que é o grande jogador do Flamengo nessa temporada, e nesse Campeonato Brasileiro ele entrou no decorrer da partida. Mas entrando durante o jogo, né? Exatamente, ele entra durante o jogo, assim como o Pedro, que a gente está vendo aí numa grande chance que o Flamengo teve no segundo tempo, mas a gente vai debater isso daqui a pouquinho. Eu vou dar meu boa tarde, meu boa noite para Bruno Murito, bem-vindo, amigo, ao Tá Na Área, falar desse lado vascaíno do empate, em que o Vasco saiu atrás do placar, conseguiu pontuar. A zona do rebaixamento ainda está muito próxima, mas é uma rodada onde os concorrentes que estão abaixo do Vasco não pontuaram. Bem-vindo, amigo. Fala, Bené, pessoal que está na mesa, meu amigo Noel, tudo bem? Eu acho que foi uma rodada, assim, um ponto que o Vasco pode não lamentar, assim, né? Porque acho que uma derrota, até pelo que o Vasco fez no primeiro tempo, não seria uma coisa muito justa, não pelo que a gente viu no Maracanã. Eu concordo com o Noel, aí acho que o Vasco fez um bom primeiro tempo, foi melhor do que o Flamengo também. E enquanto teve perna, né? A quantidade de vezes aqui que a gente já falou não tá na área, né? Como que o Vasco cai de rendimento na segunda etapa, principalmente ali depois que o Coutinho, Verratti, o Nuno, ontem o Nuno saiu no intervalo. O Vasco também teve o contratempo de perder o Robert Renan, que era talvez o armador do time ali no início do jogo. Ele participou muito das saídas de bola ali na defesa, mesmo sendo um zagueiro, né? Mas ele participou muito da construção do time do Diniz. E era um Vasco também que tinha problemas, né, na escalação. Se o Flamengo foi com 5 ou 6 titulares aí no time que começou a ter partida contra o Vasco não tinha o Lucas Piton, que é titular absoluto da lateral esquerda, o Jair e o Tietê, que vinham sendo a dupla de volante titular. Enfim, perdeu outros jogadores também, o Lucas Freitas, que vinha sendo titular na zaga. Então o Vasco estreou ontem uma dupla de zaga no time titular, né? O Carlos Cuesta e o Robert Renan jogaram juntos uma partida desde o início aí pela primeira vez. O Barros e o Cocão também não tinham jogado, Barros e o Hugo Moura, perdão, não tinham jogado juntos no meio de campo do Vasco, então era um Vasco que foi com problemas, ganhou mais problemas ao longo da partida, depois da lesão do Robert Renan. O Oliveira, que era o quinto zagueiro do elenco, teve que jogar, e teve uma boa partida, né? Apesar de 2 ou 3 sustos ali que ele deu, principalmente batendo cabeça ali com o Léo Jardim, em saídas pelo alto, ou até em saídas de jogo ali na defesa mesmo. Ele deu conta do recado, ele conseguiu ir bem em duelos contra o Bruno Henrique também, em velocidade, enfim. Então é um Vasco que
lógico, no primeiro tempo, quando teve fôlego, jogou bem, mas no segundo tempo ali, até os 25 minutos, 30, eu achei até um pouco que o Diniz demorou a mexer também ali para tirar o Coutinho Verratti, que, cara, no primeiro minuto do segundo tempo já dava para ver que eles estavam muito cansados, muito abaixo do que o restante do time estava fisicamente, né? E aí foi um momento de maior pressão do Flamengo, né? Que acabou também culminando também ali com a entrada, esse momento de pressão com a entrada dos titulares, né? Samuel Lino, Rascaeta, o Pedro, deram um trabalho ali para a defesa do Vasco, mas depois que o Matheus França e o David entraram no jogo ali, o Vasco soube administrar melhor a pressão e voltou a atacar o Flamengo e incomodar um pouco, né? O Vasco teve 2, 3 ataques ali no final do jogo e não ficou só naquele abafa, né, que estava recebendo lá na defesa. Então é um ponto que o Vasco pode considerar justo aí pelo que foi o clássico, e agora é porque a rodada tem um copo meio cheio e meio vazio, né? O Vitória e o Juventude, que estavam ali embaixo do Vasco, perderam, mas o Santos e o Grêmio, que estavam ali colados, venceram, né? E venceram 2 clássicos também importantes, então o Vasco também não tem muito o que comemorar não nessa rodada, e agora já virar o foco para a partida de quarta-feira contra o Bahia, porque esse sim é um jogo que o Vasco precisa voltar a vencer em casa em São Januário, que já não vence desde maio. E aí, começando, então, de trás para frente, né? Falando um pouco desse Vasco do Diniz que consegue esse empate, acho que tem uma questão de tabela que é importante que o Murito traz, e acho que até pela sequência de jogos que o Vasco terá nesse momento do Brasileirão, né, de adversários que brigam na parte de cima da tabela, somar pontos contra esses adversários brigando ali na parte de baixo é fundamental. Acho que esse ponto acaba sendo comemorado muito por isso. É o maior rival dentro do Maracanã, também tem um peso. É um jogo diferente. É um jogo diferente, perfeito. E ainda, acho que dentro de campo, o Diniz encontrando algumas soluções. Acho que esse ponto que o Murito fala no final, de não ser um final de jogo ali de abafa, talvez já seja de ter criado chances ali no finalzinho, que até poderia ter vencido, ter virado o jogo, já é um ponto diferente de um time que, por exemplo, tomou um gol no último minuto do Ceará, né? É verdade. Eu acho que se por acaso, né, o Flamengo conseguisse o segundo gol naquela chance do Pedro e o Vasco saísse derrotado, acho que o Diniz ia tirar boas lições desse jogo, porque a postura do Vasco foi diferente. Se o Vasco tivesse a postura nas últimas 15 rodadas, 15 faltas rodadas, 20, o Vasco tem 24 jogos. Vasco tem 23. 23. Faltam 15 então, para o Vasco. 15 para o Vasco. Se ele tivesse essa postura da maneira que jogou contra o Flamengo ontem, certamente ele não vai brigar na parte de baixo da tabela, ele vai conseguir uma arrancada. É difícil você trazer a motivação de um clássico para um jogo menor. Transformar isso num padrão é difícil, né, transformar num padrão é difícil. Eu senti o Vasco um pouco abaixo fisicamente, porque o Vasco teve uma semana toda de trabalho, o Flamengo teve um jogo na quinta-feira, 3 dias antes, um jogo de intensidade, onde ele conseguiu o resultado cedo, administrou grande parte desse tempo, poderia ter feito melhor. Só que eu acho que por isso houve as 6 trocas por parte do Felipe. Acho que o teste do CK após o almoço domingo foi determinante para essa escalação. Eu acho que o Felipe não tinha a intenção de poupar 6 jogadores, mas o teste de CK, que vê o limiar de jogadores lá, a fadiga muscular dos atletas, influencia bastante na formação da equipe. E se você tem um elenco robusto igual ao do Flamengo, você tem um elenco para esses momentos. Tá certo que os jogadores que entraram em campo não conseguiram manter o padrão de equipe, mas... eu vejo dessa maneira o lado do Flamengo, mas o lado do Vasco eu acho que fica boas lições. Acho que o Robert Renan foi um achado muito bom do Flamengo, um jogador que arma a equipe de trás para frente, do Vasco, desculpa, arma a equipe de trás para frente. O Lucas entrou no jogo, entrou bem também, manteve o padrão da equipe. Eu acho que se continuar dessa maneira, o Diniz tem boas chances de ter um Vasco mais tranquilo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e brigar na Copa do Brasil. Ô Belli, falando do lado do Flamengo, a gente está vendo aí o Felipe Luiz durante a partida. Claro que depois que o resultado positivo não vem, fica mais fácil você fazer o diagnóstico. O Flamengo não venceu porque entrou com um time misto, não priorizou esta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente volta no tempo. Acho que todo mundo que olha as escalações de Flamengo e Vasco, quando elas são divulgadas 1 hora antes do jogo no domingo, eu acho que mesmo assim o Flamengo ainda tinha mais material humano em campo nos 11 iniciais do que o Vasco. A gente fala programa após programa aqui que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, também para contar com ele em momentos assim. Só que tem a questão de entrosamento, esse time não joga junto com tanta frequência, tem essas nuances de um jogo quando você mescla a equipe, ainda mais para jogar um clássico, né? Tem tudo isso e tem do outro lado o Vasco, né? Porque o Vasco fez uma boa partida. Foi um bom jogo da equipe Cruz Maltina no Clássico, né? É claro que o Clássico, eu costumo dizer isso, que ele costuma aproximar
os desiguais, ou equiparar, vamos dizer assim. Equilibra as ações. É isso, ele equilibra. Independente do momento Exatamente, de um ou do porque outro. a gente tem duas realidades muito distintas. O Flamengo tem uma folha salarial superior ao do Vasco. O Flamengo investiu muito mais do que o Vasco nesse ano. Então, se você olhar para os números frios, você vai apontar naturalmente, até mesmo pelo momento que as duas equipes Não, vivem. é o líder contra o 16º. Se você tirar os escudos Sim. e fizer uma análise mais fria, é isso. É isso, só que aí do outro lado você teve um Vasco com uma boa postura, essa questão subjetiva do ânimo ela é importante, e um Vasco que dentro de campo conseguiu encontrar soluções, conseguiu jogar bem contra o Flamengo. Isso é muito importante, né? Assim, me surpreendeu quando o Felipe Luiz falou sobre poupar esses atletas, mas não estava pensando no jogo de quinta, né? No jogo da Libertadores. Mas ele tem que pensar no jogo da Libertadores. Não tem como. Não tem como, porque o Flamengo construiu uma vantagem muito magra para o que foi o jogo. Eu acho que, ao passo que a gente está comparando muitas vezes Palmeiras e Flamengo, vou fazer também uma comparação de Cruzeiro e Vasco mais para frente, mas a grande questão é que se você tem um Flamengo e um Palmeiras jogando Copa Libertadores, e eles tiveram, coincidentemente, o mesmo resultado, né, na primeira partida. Foi um 2-1 e em circunstâncias muito similares. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo mais ou menos, e o adversário conseguiu marcar um gol. Acho que o que Com a muda diferença é é que o Palmeiras mando de jogou campo. fora de É, casa. exato, Com a diferença que o Palmeiras jogou lá e o Flamengo jogou em casa. No caso do Vasco, você tem uma Copa do Brasil para jogar lá na frente. Né? E aí a comparação com o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro também tem uma Copa do Brasil para jogar, só que lá na frente, e obviamente o momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é melhor do que o momento do Vasco. Mas foi um bom clássico. A gente destacou o Grenal por motivos óbvios, né? Foi um Grenal recheado de ações, um Grenal assim que podia, meio barril de pólvora, tá? Que podia, ao meu ver, gerar demissão de qualquer um dos dois técnicos. Sim. Mas o Flamengo e Vasco também foi um baita de um jogo, um baita de um clássico. É um jogo para se destacar também nessa rodada, porque a gente viu as duas equipes praticando futebol, alternando o controle. O Flamengo teve mais controle de jogo, mas teve um momento que o Vasco controlou melhor o jogo, o Vasco incomodou bastante o Flamengo. Enfim, foi um bom jogo e qualquer um dos dois poderia ter saído vencedor. A gente tem, para colocar aí na sua tela, até para trazer um pouco dessa discussão, porque naturalmente a discussão dos rubro-negros hoje passou muito pela escalação, né? Porque não é uma discussão nova na temporada rubro-negra e a gente tem visto ela aparecer a cada ano. A gente traz a escalação inicial do Flamengo e a escalação final para entender que o Felipe faz algumas alterações nessa escalação inicial, né? Você percebe 4 titulares, por exemplo, ali no meio, até na zaga, a presença do Danilo, mas na direita o Emerson Royal, o Ayrton começa o jogo, o Alan ao lado do Saul, Carrascal ganhando uma oportunidade para começar o jogo e o Bruno Henrique e o Cebolinha ao lado do Plata. São muitas alterações ao longo do jogo, né? O Vasco empata a partida e aí ele começa a colocar mais dos titulares em campo. Aí a gente já vê, por exemplo, principalmente na frente, né? O Samuel Lino e o Pedro, mas o Arrascaeta entrando no meio campo e também o Luiz Araújo, que foi importante aí para uma jogada de velocidade do Flamengo. Ele muda o quarteto de ataque e o lateral esquerdo, Sim, basicamente, né? Que aí a gente tinha, o Vinha, né, volta a ter minutos, mas não chega a ser o titular, no caso, né? Ainda se espera o retorno do Alexandre. Mas, enfim, essa discussão tem voltado, Grafa, porque nas últimas temporadas houve sempre essa dúvida de que o Flamengo, em função da Conmebol Libertadores, acaba, em alguns momentos, fazendo opções em detrimento do Brasileirão e, por isso, não disputou a competição até o final. Nos últimos anos, não esteve ali, de fato, disputando o título brasileiro até o final da temporada. E aí, esse ano, o discurso a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E aí você vê um jogo do Campeonato Brasileiro, um clássico contra o maior rival, com alguns desfalques, começando sem alguns titulares e eles entrando ao longo da partida. Não é nem que não foram relacionados. E aí, naturalmente, o torcedor vai ter essa discussão, né? Mas não era prioridade brasileiro? Perdemos pontos, agora, né, o Palmeiras tem um aproveitamento melhor, pode ser um resultado, né, ruim para o Flamengo na sequência dessa disputa. Só que não é tão simples fazer essa conta, né? Não dá para você chegar contra o Estudiantes na semana passada e falar assim, não, vou priorizar o clássico, vou começar com meia dúzia aqui de reservas, porque era um jogo importante para a sequência do clube também, verdade, né? Era um jogo muito importante e, assim, era o clássico. Talvez se fosse um outro adversário nesse momento, nós não estaríamos discutindo isso agora, porque era o Vasco do outro lado, que é o maior rival, como a Beli falou. Da mesma maneira que os jogadores do Vasco vê a camisa do Flamengo muito pesada, os jogadores do Flamengo vê o outro lado do Vasco também, o maior rival da equipe, com a camisa pesada também, independente do momento da equipe. Fica tudo equilibrado.
Mas assim, eu acho que o Felipe, ele trabalha dia após dia. Eu tenho certeza que penso que na apresentação na sexta-feira ele avaliou os jogadores, quem estava bem, quem não estava, quem teria condições de se concentrar para jogar no domingo. Os jogadores se apresentaram bem. Tem o teste do CK no dia do jogo após o almoço que determina quem pode jogar ou não. Se na sexta-feira Arrascaeta, Plata, Pedro, jogadores titulares, tô cansado, tô muito fadigado, talvez ele nem relacionaria esses caras pro jogo. Ficariam descansando, hoje fariam um treino intenso, mais forte, para não ficar sem um treino forte ou um jogo a jogar alguns minutos para poder jogar na quinta-feira. Para não ficar também de quinta até quinta-feira sem jogar. Que nessa reta final de temporada, você não pode também ficar 7 dias sem atuar num volume muito alto, uma demanda muito alta de capacitação física. Eu acho que isso pesa bastante para o Felipe. Eu acho que se ele tem um elenco tão robusto como esse, que você pode colocar jogadores do mesmo nível para jogar, tem que botar para jogar. Se a gente pegar essa escalação do Flamengo, esses jogadores jogam em 14, 15 times que estão disputando o campeonato brasileiro. É um time que briga por... Se o Flamengo ontem faz 2-0 ou 2-1, está administrando bem, mantendo bem o jogo, talvez Pedro, Arrascaeta não entrasse no jogo, ficariam no banco. Mas é tudo... O resultado pesa bastante também, o desempenho pesa bastante também. Por isso estamos tendo essa discussão hoje. Eu acho que lá no Flamengo está tudo tranquilo entre eles. A gente fez o que tinha que fazer, tá certo. E a gente está aqui discutindo, brigando, porque brigando não, entre aspas, só discutindo. Eu acho que nem é uma incoerência, porque o Campeonato Brasileiro, você quando mescla um time, não significa que você não tratou como uma prioridade, porque o Flamengo tem um contexto, tem uma viagem para a Argentina para fazer, tem uma classificação que está em jogo. Diferente do Palmeiras, que vai jogar em casa, vai definir em casa, então tem todo esse contexto aí, é importante falar isso. O Flamengo tem uma vantagem mínima nesse momento, enfim, Noel, por mais que a gente esperasse força máxima do Flamengo para esse jogo de Campeonato Brasileiro, eu acho que faz parte, né? E aí é o momento de você colocar em campo também o elenco tão forte que você montou, que o Flamengo montou na temporada de 2025. É isso, Bené. Até o Felipe mesmo fala, ele tem nas mãos o melhor elenco da América do Sul, né? Então não faz sentido também ele, quando precisar, ele rodar esse elenco. É isso, a prioridade da semana, gente, o brasileiro é prioridade. A torcida sempre cobrou que a Libertadores tem que ser uma prioridade igual ao brasileiro, é uma cobrança da torcida isso. E nessa semana que tem um jogo de decisão da Libertadores, até porque, como a Beli lembrou, o Flamengo poderia ter construído uma vantagem muito maior no jogo de ida, não conseguiu, não aproveitou a chance e vai com uma vantagem mínima para a Argentina. O Flamengo, então, tem que priorizar de fato esse jogo, porque uma eliminação quinta-feira seria desastrosa para o Flamengo. O Flamengo tem a expectativa de chegar nessa final, de tentar ser o primeiro brasileiro tetracampeão. Então, assim, o Felipe fez essa opção de rodar o elenco, de preservar os jogadores, também pensando, por mais que ele não admita, mas é óbvio, não dá para você tirar da equação o jogo seguinte, né? Até porque a galera que entrou, a cavalaria que entrou no segundo tempo, se não tivesse esse jogo de meio de semana agora, por mais que tivessem desgastados, eles iriam para o sacrifício no jogo de ontem, como possivelmente titular, entendeu? Então, assim, esse jogo de quinta-feira não dá para tirar da equação, é a prioridade. O Flamengo já viaja amanhã para a Argentina, vai ficar em Buenos Aires, né? Vai treinar no CT do Defensa e Justiça, e só vai para La Plata, né? É um trajeto de mais ou menos 1 hora de deslocamento, só vai para La Plata horas antes do jogo, e com uma grande expectativa do retorno do Jorginho, gente, que está fazendo muita falta. Jorginho que não joga desde aquele 8-0, né, do Vitória, está fazendo muita falta nesse meio de campo. O Flamengo está preparando ele para tentar voltar nesse jogo. Se conseguir, vai ser um grande reforço. E aí, olhando também para o Vasco, Murito, houve uma preocupação, tu falei, entre, né? A gente estava justamente, que era Fit falando, entre as lições e as boas notícias para o Diniz. Acho que ainda se discute um pouco dessa saída de bola quando a gente fala ontem de uma linha defensiva diferente, né? Ele teve uma nova formação, a primeira vez que o Cuesta e o Robert Renan começavam juntos, né? Ele tá ganhando outros jogadores, aí o Hugo Moura foi jogar ao lado do Barros, voltou a ser volante, porque vinha sendo zagueiro nesse time. E o Vasco voltou a ter algumas dificuldades ainda nessa saída de bola, alguns erros, alguns até infantis, que poderiam ter criado dificuldades para o time ontem, né?
Eu diria assim, que depois da entrada do Lucas Oliveira, que é um jogador que realmente não está mais habituado ali, né, a ser titular, não tá entrosado com o Cuesta, né, enfim, e não treinou, né, como titular, eu acho que o Vasco realmente teve essa saída de bola aí como um problema no segundo tempo, principalmente até porque a gente falou um pouco disso aqui, o Léo Jardim ontem fez uma partida muito insegura, né, assim, tanto a partida dele contra o Flamengo, quanto a partida dele contra o Botafogo na volta das quartas de final da Copa do Brasil, foi bem segura, assim, ontem o primeiro gol, inclusive do Flamengo, eu acho que nasce de uma falha do Léo Jardim, que ele sai errado para socar a bola, e aí a bola sobra no Cebolinha, o Cebolinha chutando travessão, a jogada se desenrola e sai o gol ali, ele ainda tenta se redimir, né, com aquela defesa na finalização do Bruno Henrique, mas o Léo Jardim ontem não fez uma grande partida e estava meio inseguro, teve esse lance dele saindo com o Oliveira, mas assim, a questão do Vasco tentar sair jogando desde lá de trás, eu acho que foi o grande mérito do primeiro tempo, junto com a marcação-pressão que o Vasco fez na defesa do Flamengo, que impôs dificuldade, né? O Vasco, em alguns jogos recentes contra o Flamengo, era um time que praticamente deixava a bola com o Flamengo e não tentava criar muito, né? Não jogava. Eu acho que esse foi o grande mérito do Diniz ontem. A gente até falou na hora do almoço no podcast lá do GE Vasco sobre o número de finalizações do Vasco. Nos últimos 2 anos, esse foi o clássico que o Vasco mais finalizou contra o Flamengo e o que menos sofreu finalizações. Então acho que mostra um pouco dessa coragem mesmo que o time teve para jogar contra o Flamengo. Não teve só aquela postura defensiva, incomodou, foi melhor no primeiro tempo, mas lógico, sofreu com todos os percalços ali da partida, né, no segundo tempo. A entrada do Oliveira, que vale lembrar, não entrou mal, né? Mas assustou ali uns 2, 3 lances. Vai ter torcedor discordando de mim, tem torcedor que achou que ele fez uma péssima partida, teve torcedor que elogiou muito o Oliveira, ele dividiu opiniões aí, mas fato é que o Vasco soube, né, resistir ali àquela pressão na volta do segundo tempo e conquistou um empate aí. Agora, para o próximo jogo, só falando aí, o Noel falou do Jorginho, o Vasco não vai ter o Ryan, que foi o grande jogador em campo para mim, né? Acho que ontem no Clássico, o Ryan na próxima partida ele está suspenso. E vai ser uma perda bastante sentida, né, pelo Vasco, porque com o Diniz ele é titular absoluto, tem se destacado muito, ele cresceu muito de produção, e também outro jogador que pode preocupar aí é o Nuno Moreira, que ontem saiu no intervalo com dores na perna, de uma pancada ainda da partida de quartas de final. Então, assim, pro Vasco no Brasileirão, não tem essa questão. Agora, todo jogo até o final é uma final, né, uma decisão aí nessa luta contra o rebaixamento, na parte de baixo da tabela. O Tietê talvez volte aí, vai ter que fazer esse teste aí que o Grafite falou no dia ali, só para saber mesmo se ele já está livre de dores, mas o Piton ainda deve seguir fora também, então o Puma vai continuar sendo improvisado na zaga. A boa notícia é que volta o Lucas Freitas no próximo jogo de suspensão, né? Então ele vai poder entrar na vaga do Robert Renan, que saiu ontem pelo protocolo de concussão e também está fora da próxima partida contra o Bahia. O Murito citou o Ryan, foi uma partidaça do Ryan, não só pelo gol que ele fez, ele mesmo fala depois que acha que nunca tinha corrido tanto no jogo, realmente está fazendo a diferença nesse time. O Diniz também elogiou. O jogo, né, a câmera flagra o Ryan agachado, assim, morto. Né? O próprio Diniz falou, né, sobre a questão de quanto vale o Ryan nesse momento, né, que agora ele vale o triplo do que ele valia quando tentaram contratá-lo na última janela, né, Beli? A gente já falou sobre essa questão do Vasco. A imagem, né, que eu falei do final do jogo é essa do Ryan. Eu nem estou dizendo que o Vasco deve comemorar o empate num clássico, a situação não está boa no Campeonato Brasileiro, não está na 16ª posição à toa, né, o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, acho que ele é justo nisso, porque ele é uma média do que cada time fez até aqui em relação a resultados, nem sempre desempenho. Mas eu acho que é um exemplo de jogo, assim como o Vasco teve em outros momentos, que dá aquela certa confiança, aquela expectativa por um futuro melhor, digamos assim, dentro da temporada. Não estou falando a longo prazo nem nada, porque o Vasco em alguns momentos no Campeonato Brasileiro dá mostras de que pode fazer bons jogos. Também, se a gente pegar a Copa do Brasil, também foi assim com o Botafogo, né? A gente, para falar dos elencos, o Botafogo tinha um nível acima, por mais que também tenha uma reformulação nessa temporada, mas eu acho que o Vasco consegue equilibrar, talvez quando tem uma mobilização maior, quando o Vasco se envolve no jogo, mostra que as coisas podem melhorar na temporada. Falando de Campeonato Brasileiro, para fugir de uma posição incômoda, e até pensando em Copa do Brasil, porque para um título de Copa do Brasil são mais 4 jogos. Se o Vasco conseguir, eu já falei com o Grafa hoje aqui, que é difícil você transformar isso num padrão, mas eu acho que é uma amostra importante que outros times que estão na segunda página dão menos do que o Vasco no campeonato. Não sei se matar. Inclusive, não, tem que entrar, a gente vai ter a imagem da contusão do Robert Renan nesse jogo, foi o ponto negativo, né? Vamos lá ver. Esse é o gol. Gol do Carrascal.
foi elogiado. Bom, todo mundo do Flamengo é elogiado também, né? O Felipe disse que ele está engrenando, que ele está entendendo o jeito, que tem que jogar naquela função. Ele elogiou bastante. Olha como sobe agora, ó. Impressionante. Eles... Fez um partidário. O Ryan subiu mais que o Verratti. Era pro Verratti, né? O Ryan, ele era a bola do Verratti, ele foi olha. perfeito. Olha só. Porque ele viu que o goleiro tinha saído mal. Ele só cabeceou a bola na direção do gol. Ele não precisou virar o pescoço para meter no ângulo, nem cabecear para baixo. Olha o Rossi onde foi. Era só cabecear para dentro do gol. Não, e o próprio Verratti, que é um especialista nisso, falou, não, essa é dele. Porque o tanto que ele subiu... Porque a preocupação mais é no Verratti. Lá. Eu acho que ele pegou uma carona no ombro do jogador do Flamengo para dar um impulsinho maior. Pode pegar no tempo, vai dar uma olhadinha. Acho que ele só encosta ali, porque no meio da caroninha no cara do Vasco da ali, Gama. Acho que não dava para subir sem encostar no Ele outro, pega uma caroninha aqui, ó. Não dava. Olha só. Eu acho que não, olha lá. Ele pega a caroninha, olha lá a mão dele no ombro, lá, a mãozinha dele no ombro lá. Vai pegar uma carona. Não, a mão tá pra baixo ali. Vanderlei, mas tem uns contatos físicos no futebol. Isso é um contato não, mas não tô dizendo que saiu errado o goleiro? Saiu mal o goleiro. Saiu mal. Eu acho que ele mata a defesa, né? Quando ele sai e volta, ele mata a defesa. Que o goleiro saiu mal, não tô dizendo isso aí. Eu tô falando que o goleiro saiu mal, mas o cara dá uma... Normal, faz parte do jogo, cara. Olha lá. Totalmente fora da jogada. O Rossi ficou totalmente fora da jogada. Ficou. Esse tipo de jogada aí, pô, eu fui centroavante, fazia gol de cabeça. Era isso. Subia de cabeça, o goleiro saía mal, era só cabecear pro gol. Você não precisava tirar do goleiro. E foi o primeiro gol dele, né? Pelo profissional contra o Flamengo, mas na base ele jogou várias vezes, fazia gols e tal, então ele ficou bastante emocionado. E ele cresceu muito com o Diniz, Mauro. Ele vem jogando muito esse garoto. Sim, ele elogiou, falou muito do Diniz, do jeito. Muito. Teve um jogo que até Vanderlei contestou, né? Que o Vanderlei falou que o Diniz deu um esporro nele no jogo, na beira do campo, uma vez, né? Mas assim, o Diniz tem ajudado muito ele. Eu tô concordando com o Vanderlei. Não tem concordando nada. É o lado flamenguista de vocês. É o lado flamenguista. Sabe como é que funciona isso aqui? Tem esse apoiozinho aqui já. Contato de jogo. Contato de jogo. É o lado flamenguista de casa e de Vanderlei. Mas a diferença de altura de quem estava marcando ele e quem fez o gol, não precisava nem encostar. Olha a diferença. Olha como é que ele sobe, Casão. Ninguém reclamou do Flamengo, não. Agora a bola... A mão dele tá escondida, Se fosse Cristiano Ronaldo era bonito, era golaço, agora é o garoto. A bola não tô falando que é isso. Só o Vanderlei que tá reclamando. Ninguém reclamou desse gol. Eu tô reclamando, rapaz. Eu tô falando o seguinte, eu apoio o Vanderlei. Mas é um detalhe de futebol. A função aqui, que a gente tá aqui, é pra ver detalhe. Nós jogamos futebol. Eu tô vendo que o goleiro falhou. Não sei se foi falta, mas encostou isso. Não sei se foi... Não, mas se o cara desse... Mas ele não desloca o cara. Se o cara desse falta, tá tudo bem. Agora, ninguém reclamou do Flamengo também. Eu tô dizendo o seguinte, eu como técnico de futebol e observador de futebol, eu observei que o cara quem tá na bola, ele subir aquilo tudo ali, eu quero saber se ele sobe naturalmente aquilo tudo ali. Se tu tá ali no banco, tu já vai ser expulso. Vai reclamar disso? Não vou reclamar disso. Não, depende. Se ele fosse do Vasco, não, tá entendendo? Eu tô aqui, eu já entendi. Hoje eu no campo eu nem percebi se fez, cara. Eu tô percebendo aqui, que nós estamos aqui na televisão, eu vi que o cara deu uma malandrada ali e fazer isso aí. Hoje em dia dá um lance desse, o cara já joga tu tá treinador, o cara já diz no teu fundo aqui, ó. Reclama porque não deixou saltar. Veio na hora, no teu ouvido. Casão, mas eu vou falar o seguinte aqui, presta atenção. Agora eu vou falar com propriedade. No banco tem TV hoje para observar. Quando você fala isso aí, eu tô falando aqui na TV, eu te garanto que nem o meu assistente, vendo uma TV, talvez ele não consiga enxergar esse detalhezinho aqui, que a gente tá acostumado com o jogador toda hora. Eu duvido que esse cara tenha essa impulsão do jeito que ele tem, aonde ele que subiu. Nós sabemos que tem que ter um apoio e chegar sem apoio, você dá um toquezinho no cara, tem uma série de coisas malandradas de futebol. O próprio jogador do Flamengo não reclamou, o próprio jogador do Flamengo. Agora, eu acho que Casa falou um detalhe ali que é fundamental, como atacante ele sabe. Quando o goleiro ameaça e não vai, ele mata a defesa ali. Ali ele mata a defesa. Ou ele vai, ou não, esse tipo de lance. Não, ou ele sai com tudo ou não sai. Porque aí os defensores sabem como se comportar. A partir do ponto que ele vai e volta, a defesa se comporta diferente e o atacante vê o gol todo livre. É só cabecear na direção do gol. Ele calculou mal a saída. Já te mataram muito, Ricardo? Teve muito goleiro que te matou nessa? Normalmente... Ou você já sabia que ele ia errar e posicionava direito? Normalmente o goleiro falava, é minha, eu ia pra dentro do gol. Ah, já sabia, né? Porque se fizer merda, eu vou estar ali pra tentar. Bom, vamos ver, infelizmente. Eu tive grandes goleiros, sim, graças a Deus. O lance com o Robert Renan aí, enfim. E na sequência, né?
E aí o médico Rodrigo Sasson foi lá observar, né? Tem aquele protocolo. Então, mas tem aquele protocolo de conversar, colocar o dedo para ver se ele está olhando direito, fazer perguntas, né? A gente conversou isso muito na semana passada, com o problema com o Brasão, né? Que o médico chega lá, pergunta onde é que nós estamos, contra quem você está jogando, etc. Que time é esse e tal. Mas enfim, depois dessa conversa aí. Olha lá. Olha lá, acho que. Quer dizer, ninguém queria, né? Mas ele falou, não dá, né? O Diniz esperava contar com ele, jogador importante. O médico que deixou o Brasão, Mauro, ele foi muito criticado, né? Por Sim, isso. Olha lá. Muito criticado. E digo mais, eu joguei com um jogador, vocês vão lembrar, eu acho que não sei se vocês, talvez Vanderlei deva ter jogado Falcão, Casa também. Eu joguei com um jogador que se chama Wagner Bacharel. Sim. Ele morreu no Paraná. Ele sofreu um problema. Volta em si. Sim. Exatamente. Bateu com a cabeça. E o que é que aconteceu com ele? Mandaram ele para casa. Sim. Não, ele tá bem, tudinho. Mandaram ele para casa, teve uma convulsão, voltou e morreu. Então, eu acho, a decisão é do médico, não é do jogador, não. Não, Rodrigo Tira. Não, e outra, o doutor Rodrigo Sasson, esse aí, foi muito imediatamente ao problema do Brasão semana passada, sobre críticas e tal. Ele foi lá, fez uma pergunta. Tem uma imagem que ele fica passando o dedo assim, né, para ver se o jogador acompanha, com o olhar e tal. E 2 perguntas. O cara não tinha como responder, ele falou, vamos sair. Onde você tá? Ele não vai, Se o cara não responder, já era. Olha lá, ele chega e pergunta, e aí eu acho que é muito prudente tirar, né?